Bom, galera, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês rapidinho, né, referente a essa questão aí do Remo brigar ou não por classificação, porque eu tô aqui falando pra vocês, é uma questão não só de lógica, mas também de possibilidades. A gente viu aí que subiu muito, né, as possibilidades de classificação do Remo. O Remo tinha por volta de 15 a 10 porcentagem, né, de porcentagem para conseguir a classificação. Hoje está com 40. Se vencer o Figueirense vai subir ainda mais essa porcentagem. Mas tem alguma coisa que, além, é claro, né, desse jogo do Figueirense, que está assim me deixando bem preocupado. Que é justamente a questão do centroavante. O Ribamar fez o gol na segunda-feira, né? A gente comemorou, foi um gol do alívio, até mesmo para ele, né? Que estava 4 meses sem fazer gol. E a gente conseguiu a vitória da maneira que foi, mas uma vitória que dá uma certa confiança, porque o Remo estava empatando o jogo e ali no abafa conseguiu a virada para cima do CSA. Porém, depender do Ribamar para ganhar jogos, a gente não pode. Depender do Ítalo para ganhar jogos, a gente não pode. São jogadores que estão aí desde o início da temporada e não tiveram uma sequência de bons jogos. Eles têm lapsos. A gente lembra muito do Ribamar nesse último jogo, mas o Ítalo, ele também garantiu pontos pra gente, importante. Ele fez o gol da vitória contra o Floresta, né? Ele teve o gol da vitória contra o Ipiranga, também foi o Ítalo que fez. Então, ele foi um jogador que deu pontos importantes também pra gente. Mas, infelizmente, são jogadores que não têm uma constância e não são aqueles dois centroavantes que a gente pode confiar que vai criar alguma jogada, que vai criar lances de perigo. O torcedor do Remo hoje que chega para mim e fala que acredita que o Ribamar pode chegar e conseguir aí fazer ser o artilheiro que a gente tanto queria, ele tá muito iludido, velho. Muito iludido, muito, muito. Desculpa eu ser honesto aqui com vocês referente a isso, porque você já teve todas as provas do mundo, e não sou eu que estou falando, são os números e principalmente as atuações, de que ele é um jogador ruim, ruim mesmo. Ah, mas você tem que torcer para ele. Eu torço não só para ele, para todos os outros que entram em campo. O que eu não posso é deixar a classificação e principalmente a possibilidade de conseguir o acesso nas mãos dele. Ele não é um jogador de confiança para isso. Ele é um jogador para entrar no segundo tempo, se aquele cara que vai ali para cima da defesa, né? Quem sabe como foi no último jogo, a bola bate nele e entra pro gol, mas isso é muito pouco. A gente precisa no mercado atrás de um centroavante. O Remo precisa disso. Se o Remo quer esse acesso, se o Remo quer buscar, né, essa classificação, o Remo vai ter que no mercado contratar um centroavante. E não tem outra saída, não tem. O Remo tá conseguindo se encaixar. Eu acho que o Pedro Vitor agora, depois dessa partida aí, tem que ser titular. Ele é um jogador diferente, ele é um jogador que a gente precisa dele, ele 100% vai nos ajudar bastante. O Rodrigo Alves, né, o ponta esquerda, eu acho que ele também pode já ganhar a vaga de titular, porque entrou muito bem no segundo tempo. Cachoeira não conseguiu jogar bem ali, né? Tem gente que prefere o Marco Antônio, eu já prefiro ele porque ele é da posição, o Marco Antônio não é. Eu não acho que o Marco Antônio funcione tão bem por ali, mas tem essas possibilidades. Agora, centroavante é Ribamar ou Ítalo, Ítalo e Ribamar. E os dois, meu amigo, não conseguiram ter uma sequência. O Ribamar foi uns 5, 6 jogos que ele foi titular e ele não conseguiu ter uma sequência positiva. Muito pelo contrário. Ele foi fazer um gol agora. O último gol que o Ribamar fez, aliás, um dos únicos, né, que ele fez 2 gols, agora 3 com esse, na passagem dele pelo Remo, foi contra a equipe lá do Amazonas. Isso na Copa Verde, nas quartas de finais da Copa Verde. Quanto tempo que eu não fazia isso? Então a gente não pode confiar num jogador como esse, entendeu? É o que eu tô falando aqui pra vocês. Você tem que ficar, chincalhando o cara? Não. A gente vai dar o apoio aqui. O que a gente não pode é jogar nas costas dele, e ele não vai conseguir entregar isso pra gente, uma possibilidade de gols, de classificação. Wayne, o que você está achando do Remo agora? Eu acho que o Remo tem todas as possibilidades do mundo de se classificar. O jogo virou, mas o Remo não pode se complicar, o Remo não pode se acomodar, a diretoria do Remo não pode se acomodar também. O Sávio foi anunciado aí, hoje à noite faço um vídeo falando um pouco mais sobre isso. O Remo anunciou o Sávio, deve colocar ali no bid aí, ele deve estar à disposição para o jogo contra o Figueirense, deve viajar com a delegação aí para enfrentar o Figueirense. Já é mais um reforço que a gente vai ter aí nessa reta final de Série C. Todo jogador que chegar como reforço, não refugo, né? Reforço é bem-vindo.
né? O Rodrigo Alves entrou, já estreou, jogou bem na minha opinião. Acho que muitos torcedores também, boa parte dos torcedores também acharam que ele jogou bem. O Sávio pode ter essa possibilidade também, porque o Helder, a gente sabe que também é zero condições. Então vai ficar Sávio e Raimar brigando por essa vaga aí. Então a gente tem possibilidades, as possibilidades estão acontecendo. Agora não pode se acomodar, mano. Não pode. Tá, então, essa é a minha opinião sobre isso aí. Quero muito saber sua opinião. O que, que você acha? Você acha que o Remo está bem para conseguir o acesso ou precisa de um centroavante? Imagina, vou só te falar o time titular do Remo. E aí você vai me dizer se não tem condições de brigar por um acesso. O Marcelo Rangel ou o Léo Lang, né? A lateral direita ali, o Diogo Batista. Aí o trio de zaga, na minha opinião, titular tem que ser Ligia na esquerda, né? Centralizado ali o Bruno Silva e na zaga direita ali o Rafael Castro. A lateral, Raimar ou Sávio, né? Aí você tem o meio de campo com Jaderson, Pavani, você vai ter o Pedro Vitor numa ponta, o Rodrigo Alves na outra ponta e o Ítalo centralizado. Esse é o time do Remo, que pode muito bem aí, quem sabe, né, figurar essa situação, uma situação boa de classificação. Será que esse time não pode brigar por um acesso? Com o Pavani, que está jogando muito bem essa virada de Série C, o próprio Jadson, que é um jogador muito constante. Aí você tem a possível volta do Pedro Vitor, o Rodrigo Alves, que foi uma grata surpresa. Você tem um centroavante no lugar do Ítalo. Será que não seria a peça que falta? Deixa aí seu comentário, eu quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.